Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos avançar e evoluir no assunto computação física, fazendo uso da placa controladora Microbit. E este tutorial é específico para que você consiga montar o seu projeto fazendo uso de um fotoresistor, ou seja, um sensor LDR. Quando a luz começa a incidir sobre esse material semicondutor, os fótons liberam os elétrons para a banda condutora, diminuindo a resistência do material por meio do aumento da sua condutividade. Quanto menor a resistência, mais luz estará incidindo sobre o sensor. É um componente feito de sulfeto de cádmio ou seleneto de cádmio, bem interessante para que você o adquira e dessa forma consiga desenvolver o exercício de hoje com tranquilidade. LDR significa Light Dependent Resistor. Dessa forma, a sua resistência variará de acordo com a variação da luz. Esse dispositivo não tem polaridade, positivo ou negativo. Não importam, portanto, os lados em que você montá-lo. Quando os fótons atingem a superfície do componente, os elétrons são liberados. A sua condutividade aumenta e a sua resistência cai. Portanto, é um sensor sensível ao nível de luminosidade. Então é importante essa teoria para que você entenda o processo que ocorre, o processo físico, químico que ocorre ao usar um sensor como este aqui. Você deve montar o esquemático abaixo, em seguida acessar o endereço makecode.microbit.org para usar o editor e desenvolver o script sugerido. Use um resistor de 10 ohms para servir de divisor de tensão. Portanto, você vai se envolver com o mundo dos resistores, que é esse componente aqui, que é vendido no mercado e é representado por várias ohmificações. Este aqui tem que ser especificamente de 10 ohms, que é a resistência composta por material químico, aqui carbono internamente, que vai servir como um resistor antes da montagem do seu componente sensor LDR. Ele deve ser fixado e você deve ter também já a placa controladora Microbit para fazer a ligação. Então temos aqui a voltagem entrando pelo pino 3 volts. Este sensor será controlado pelo pino P0 da placa Microbit, representada aqui pelo jumper azul. E você vai fechar o circuito na ponta do resistor, conectada ao ground da placa Microbit. Então esse aqui é um esqueminha montado, um desenho fácil para te ajudar na montagem do seu projeto. E essa aqui é a codificação em bloco que você deve fazer. Então nessas primeiras aulas você está fazendo uso de muita programação em blocos. Se você fez minhas aulas Scratch anteriormente, você não vai ter dificuldade para operar com esse tipo de codificação que é bem interessante. Então, interpretando essa codificação, ao ser pressionado o botão A, deve ser feita uma leitura analógica do pino 0. Tecle o botão A a cada alteração de luminosidade dentro do seu ambiente. Apague as luzes, acenda luzes, abra as cortinas e perceba que a cada alteração de luminosidade, a matriz de LED da Microbit apresentará uma numeração diferente, com o máximo
até 1025. Então, qual é o objetivo? Você alterar a luminosidade dentro do seu ambiente. À medida que você altera, fecha a cortina, pressiona o botão A, e aí no display da placa Microbit, que é essa área aqui, ó, deve ser apresentada uma numeração. Quanto mais escuro, maior a numeração, o que significa maior resistência. Caso não tenha um fotorresistor, use a própria matriz de LED da Microbit para atuar como sensor. Veja como isso pode funcionar. Use o editor da Microbit para desenvolver o script sugerido. Então aqui temos as LEDs presentes e aqui a codificação com um looping aplicado e um condicionamento através do C. Se nível de luz menor do que 100, então mostrar LEDs no formato tal. Aqui você vai definir o tipo da informação que será apresentada no display da placa Microbit. Se não, limpar a tela. Neste caso, o grid de LEDs irá retratar se a situação da luminosidade atende a uma ou a outra condição. Para dar certo o seu projeto, primeiro faça a apuração da luminosidade dentro do seu ambiente, detectando a numeração obtida com a variação da luminosidade através do primeiro exercício. Então é importante que você tenha adquirido os componentes recomendados. Em seguida, execute este exercício proposto, pois os parâmetros dependem da primeira informação. Vamos retornar a mais uma montagem e codificação. Execute o esquemático e o script recomendados abaixo, fazendo uso de um resistor de 10 ohms. Então aqui uma outra montagem. Então pegue o sensor LDR que você comprou, o resistor de 10 ohms, faça essas ligações. Em seguida, codifique em bloco, através de uma operação de looping e um condicionamento. Se a leitura analógica do pino P0 for menor do que 1000, mostre a informação dark ou escuro. Caso contrário, bright, claridade. Faremos agora uma montagem meramente analógica para que compreenda de forma definitiva como funciona o sensor LDR através do esquemático abaixo. Então aqui nós estamos com uma pilha 9 volts, interligando a um resistor de 470 ohms, no anodo da LED, e fechamos o circuito aqui no catodo, juntamente com o fotorresistor acoplado, e fechando o circuito no polo negativo da bateria. Assim que finalizar, aproxime o dedo sobre a superfície do sensor e acompanhe a variação da luminosidade da LED. Então, se você colocar o dedo sobre o sensor, você vai bloquear a passagem de luz e isto vai gerar um efeito que você vai observar assim que montar esse projeto. Então, neste tutorial, o objetivo é que você brinque um pouquinho com essas ferramentas, com esses componentes, para entender como funciona o sensor de luminosidade. Vamos compreender um pouco mais sobre a unidade de medida da luminosidade, que é a candela. Então, para quem estuda física, por exemplo, vai prestar um vestibular, como é feita, a medição da luminosidade? Qual é a sua unidade de medida? E a resposta será candela. Então, a LED tem 30 microcandelas. A LED de alto brilho tem 9,5 candelas. Uma lâmpada halógena tem 45 mil candelas e assim sucessivamente. Uma vela acesa corresponde a uma candela ou um CD. Veja o conceito de luminosidade segundo a Wikipedia. A candela é a intensidade luminosa numa dada direção de uma fonte que entre uma radiação monocromática de frequência 540 vezes 10 elevado a 12 Hz e que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1 dividido por 683 watts por esferoradiano. Olha só que linguagem interessante, diferente, para quem gosta da área da física. As unidades básicas do sistema de medidas, no geral, são conhecidas assim.
segundos, metros, quilograma, ampere, mol, Kelvin para a temperatura, CD para a candela, tá? Então essas são as outras unidades de medida que você já conheceu ou vai conhecer. Segundo, mede o tempo, metro, mede a distância, quilo, mede a massa, ampere, mede a corrente elétrica, mol, a quantidade de substância, Kelvin, a temperatura e a candela, a intensidade luminosa. Tá ok? Então espero que você tenha gostado dessas explicações e monta aí o seu projeto. Quero ver se você vai conseguir compreender o funcionamento de um sensor LDR ou não. Espero que sim. Obrigado pela atenção.